Oi, gente. E aí, como eu falei para vocês, né, essa foi uma aula que eu fiz para um simpósio de aleitamento materno que nós fizemos lá para o hospital. E eu acho ela super interessante, bem atualizada, para vocês entenderem também o lado da mãe e aquilo que eu sempre falo, a questão da influência da cultura, né, nas decisões e no processo de saúde do ente. No caso aqui, a influência da nossa cultura, da vida moderna, na capacidade da mãe de aleitar e na capacidade dela de produzir o leite e a influência no desejo dela de amamentar. Então, vamos lá? Aqui tem alguns relatos, né, de pacientes que eu atendi lá no hospital. Isso aqui são casos meus que foi atendido por mim, tá? E tem algumas coisas aqui que a gente pegou também de algumas reportagens. Mas olha aqui que interessante. Eu não amamentei meu filho. Por diversos motivos, nem sempre a amamentação ela é bem sucedida, né? Todo mundo sabe disso. E com isso, muitas mulheres se sentem culpadas e frustradas por causa do mito de que toda mãe tem que amamentar, porque o leite materno faz bem para as crianças. A gente já sabe, né? Ele tem tudo que a criança precisa. E aí, quando a gente escuta, né, uma mãe, eu não quero amamentar, eu não consigo amamentar, a primeira coisa que a gente faz, vocês lembram do processo de comunicação? Que a gente comunica pelos olhos, pela boca, pela posição do corpo, né? O nosso corpo fala. Então, muitas vezes a gente mostra nosso ar de surpresa para essas mulheres, né? E como profissionais de saúde. Aí é que fica complicado, porque se ela vem nos procurar, ou se a gente detém o conhecimento em relação à saúde, quando ela escuta de um profissional, como assim? Né? Esse como assim, falado pelos olhos, falado pelo levantar da sobrancelha, do enrugamento da testa, do ar de indignação na tonalidade da voz, né? Então, aqui tem alguns relatos, né, para vocês verem, né, o grau de sofrimento da mãe. Eu não tenho nenhuma foto do meu filho se alimentando antes dos 6 meses de vida. Hoje, 4 anos depois, me dou conta de que isso não é normal. Arrependo-me de não ter registrado aqueles momentos, que me fazem muita falta. Era assim, só eu e ele. A gente se olhava nos olhos e dessa maneira nasceu a maior troca de amor que eu já pude sentir na vida. Por que será que ela não tem nenhuma foto? Será que foi tão difícil assim? E depois que passou 4 anos, quando ela lembra, né, desse período, e aí não tem nenhum registro da amamentação, o que significa para ela, como autoestima, como empoderamento, ter foto de que alimentou o bebê dela com o leite dela? Ter um registro de que ela realmente foi uma mãe boa, porque a modernidade esbarra a todo momento na mãe boa e na mãe má. Depois eu vou falar um pouco, quando a gente estiver falando sobre psicologia da gravidez, né, nessa parte do desenvolvimento adulto, sobre o mito da mãe boa e da mãe má, tá? Olha que interessante, né? Eu nunca havia cogitado não amamentar, tá vendo? A questão da ideologia, eu nunca havia cogitado não amamentar, como a maioria das grávidas. Isso já estava nos meus planos. Perceber que o processo não estava dando certo, que meu filho passava fome, perdia muito peso e que ele não estava saudável, me desmoronou, né? Quem falou que ele perdia peso e não estava saudável foi o pediatra. Eu tentei de tudo, mas a gente não conseguiu, né? Vejo pouca gente falando sobre esse assunto e talvez por isso eu deva falar sobre ele. Na época, procurei amparo, relato de pessoas que estavam passando pelo mesmo que eu, e mesmo com tantas informações, eu me sentia só. O que eu encontrava por aí eram muitas celebridades amamentando, como um grande sorriso no rosto, campanhas de amamentação que reforçavam sobre o laço que é criado entre mãe e bebê. Olha para vocês verem da importância desse parágrafo aí. Encontrava por aí celebridades amamentando. Fotos, né? As campanhas de aleitamento materno utilizavam celebridades que amamentavam.
com a cara boa, magrinha, maquiada, com cabelo maravilhoso, Photoshop na barriga e um sorriso estampado no rosto, né? As campanhas de amamentação reforçavam sobre esse laço entre mãe e bebê. Então, olha para vocês verem a questão da ideologia aí, a questão da cultura. Eu tenho que amamentar, né? O que é falado para as mães o tempo todo, eu tenho que amamentar, custe o que custar. E ainda a gente cai no estigma de que mãe é sacrifício, mãe é doação. Então, mesmo que o peito esteja caindo, como vários casos que já aconteceram, mesmo que ela chegue lá sem um mamilo, que ela está sentindo uma dor insuportável, ela é mãe. Ponto final. Se ela é mãe, ela é obrigada a amamentar. Porque as campanhas reforçavam isso. Porque se ela não amamentasse, a criança não faria um vínculo, a criança não seria estimulada. E ela não seria uma mãe boa. Então, vamos pensar, para a gente refletir, o que vai causar isso numa mulher, né? Mas, né, e assim, e continuando, né, a maioria das mães de primeira viagem, fragilizadas e inseguras, vão se sentir menos mães, se questionar e ficar com a autoestima baixa se não conseguirem amamentar. E aí, continuando o relato, né, e foi assim com essa mãe, que tinha tanta vergonha e culpa que chegava a dizer para algumas pessoas o que tinha dentro da mamadeira era leite materno. Olha que situação, né, gente? Ela inventar que estava tirando leite do peito para dar para o neném. Vocês acham que isso é com uma só? Isso são com várias mulheres. E aí fica o questionamento. E o profissional de saúde? Como é que a gente chega perto dessas mulheres que estão sofrendo porque elas não conseguem essa competência ditada pela cultura? Ou mesmo, né, uma coisa tão natural que deveria ser tão tranquila, né, que é o bebê nasce e a própria mãe alimenta. Por que que algumas têm dificuldades? E qual que é o nosso papel junto dessa família, junto dessa mulher? É rechaçar com olhar, com discriminação, com falas tipo dessa do pediatra? Ou apoiar, cuidar, né? Porque olha aqui, né, o que ela fala aqui. E eu me sentia só, né? Nessa entrevista que eu pedi para vocês fazerem na aula 11, vocês vão ver, né, que algumas falam assim, é uma coisa só minha, é uma dor só minha, e é só eu que experimento isso. Vocês vão escutar coisas desse tipo. Então, vamos começar a refletir, né? Qual que é o nosso papel junto com essas mulheres? O que que nós podemos fazer enquanto profissionais de saúde para ajudar que o ciclo da vida seja saudável? Que uma mãe, qual que é a nossa importância nessa relação, né, de mãe e filho, de família, para a gente poder ajudar essa família a completar esse ciclo da amamentação que faz parte do desenvolvimento. Se todos nós sabemos que é saudável, e por que que não pode ser natural? E por que se tem sofrimento nós não podemos acolher? E por que que nós temos que apontar o dedo toda hora? Então, aqui, né, fica uma coisa para a gente poder refletir. A amamentação nada mais é de uma relação entre o que é biológico e o que é social. No relato anterior, a gente consegue perceber isso muito bem, né? Então, o que que significa? Que a amamentação, ela atende à demanda de diferentes atores e de grupos sociais. O que que é isso? Os palpites, a cultura, né? A forma com que as pessoas veem a importância do aleitamento materno. Por que que uma índia, vamos pensar, por que que uma índia lá na floresta consegue colocar o neném amarrado na cintura dela num pano e vai arrancar mandioca ou plantar alguma verdura, né? Mandioca principalmente, milho. E o neném mama na hora que ele quer ali, ele puxa o peito da mãe e mama, e não tem problema nenhum. E por que que uma mãe da cidade que trabalha, ou que não trabalha, mas que fica em casa, tem dificuldades? Então, aí está, né, tá essa questão. Além dela ter que cumprir esse papel biológico, ela tem que atender a demanda. É necessário, é importante.
Mas e as dificuldades dela? E se ela não conseguir cumprir essa importância? Como que ela fica? Ela é o quê? Ela é menos mãe? Ela é menos mulher? Ela é culpada do filho dela perder peso e, e ela não dá conta? Ela é incompetente como ser humano, como mulher, como mãe? Vamos pensando, tá, gente? Essa aula vai ser bem reflexiva. Aí outra opção aqui, né? Que tem a opção ou imposição às mulheres. Ou você amamenta ou não amamenta. Mas aí a gente esbarra em outra coisa, a questão social. Muitas empresas, né, deixam de contratar mulheres porque a gente escuta uma frase clássica. Ah, ela está na idade de engravidar. Ah, ela vai casar, agora mesmo ela arruma menino, aí não vai querer trabalhar mais, porque vai cuidar de menino. Você tem que amamentar, porque é importante e é saudável para o seu filho. Como assim? Você não está conseguindo amamentar? Eu consegui, né? E aí? O reducionismo biológico da amamentação, esse aí também é muito cruel. O leite materno é importante para a saúde da criança e evita diabetes, obesidade, imuniza a criança e parará, parará, parará. O leite materno, ele evita câncer de colo de útero, ele controla a hemorragia, ele faz bem para o corpo da mulher. A mulher perde peso um tempo mais rápido depois da gravidez. Olha aí o reducionismo. Mas e ela? E ela com as dificuldades emocionais dela? E as respostas sociais que ela tem que dar? E a competência materna que ela tem que ter? A questão de padrões de beleza, aí já vem a questão do social, né? Na nossa cultura, tem muitos mitos a respeito da amamentação. Se eu der o peito, meu peito vai cair, porque amamentar faz o peito cair. E aí, como que é o padrão de beleza do peito hoje? A mulher, para ser mulher, ela tem que ter o peito firminho, siliconado. Com 70 anos, o peito dela tem que estar na horizontal ainda. Não é verdade, gente? Mas a amamentação ela não faz o peito cair. O que acontece com o peito é que ele cai por causa da gravidade, da idade e da gravidez. O aleitamento não faz isso. Mas a mulher tem que ter resposta, porque se o peito dela caiu, né, ela deixa de ser feminina, ela perde feminilidade, ela não vai ser mais desejada. Quantas mulheres passam por nós, né? Eu já tive várias experiências no banco de leite, atendendo mulheres que estavam com o peito todo inflamado, né? Que estavam com mastite, não estava saindo leite, com o bico rachado. E quando a gente abre espaço para escutar essas mulheres, o que estava por trás disso, dessa mastite? Meu marido não vai gostar mais de mim porque meu peito caiu. E aí? O que a gente pode pensar a respeito disso? Como que a gente pode ajudar essa mulher que pensa assim? E a questão do imediatismo da cultura moderna, a mamadeira. O imediatismo é a mamadeira. Vamos pensar aqui, o que é mais fácil? Colocar uma criança no peito, deixar ela aprender a mamar, que é bem complicado, ou pegar uma mamadeira com leite em pó, você coloca lá a fórmula, coloca um pouco de água do filtro, já vem a medida, tem um buraco dentro um buraquinho, às vezes a mãe até amplia mais esse buraquinho, né, para o leite descer mais rápido. O bico é molenguinho, é fácil de puxar, diferente do leite do peito, né, do peito materno, que o neném gasta energia e músculo. E em 5 minutos o neném mama, está saciado, porque a gente sabe que a fórmula é limparzinha no bebê, porque a digestão dela é mais complicada e mais demorada do que do leite materno. E a gente quer amamentar esse bebê rápido, para poder cuidar das outras coisas. Então, investir também em aleitamento materno é ter tempo e paciência. O que a nossa cultura hoje nos sugere? Correria, imediatismo, tudo é para ontem. A gente não quer esperar nada.
Então, uma mãe vai esperar esse tempo que ela precisa para aprender a amamentar, né? E aí vai criando pessoas imediatistas, com baixa capacidade de frustração. Porque o início da nossa frustração, que é a nossa capacidade de lidar com as dificuldades da vida, começa na amamentação, no tempo que o bebê espera para saciar a fome. E se ele tem isso em 5 segundos, né? E o leite sai em grande quantidade, ele vai aprender a esperar? Não. Ele vai ser assim também, imediatista, em tudo, em todas as relações, em todas as situações. Vamos pensar aqui também, né, um pouquinho de história, né? Que, olha para vocês verem, quando é que começou o desmame? Em 1990, na época, não, Silva, 1990. Aí, hein? Na época das colonizações, as índias, né? Você lembra que eu falei que a Índia vai para a floresta e vai plantar mandioca, colher milho, plantar milho, né? Com o bebê, e ele mama na hora que ele quer? As índias trabalhavam e amamentavam, né? E aí, como os europeus, né, tentaram escravizar os índios, mas não foram bem sucedidos, trouxeram o desmame como uma forma de pertença de status. Então, se a gente for ver a história da amamentação, era chique, principalmente na Revolução Industrial de 1960, por aí, por causa da questão da produção, né, das mulheres trabalharem nas fábricas, porque a guerra levou os homens, então as fábricas para produzir armas, principalmente, né, porque a Revolução Industrial veio por causa das armas, por causa da guerra, então tiveram que colocar as mulheres. Mas se elas amamentavam, elas não eram mão de obra disponível. Então a mamadeira veio com essa Revolução Industrial. O leite na mamadeira poderia ser dado por qualquer pessoa. E essa criança ficava com qualquer pessoa, então ela era alimentada de qualquer forma. E a mãe secava o leite. E uma mãe que, né, vamos pensar então, por essa época, e até hoje ainda isso prevalece, a mãe que fica em casa, que cuida da casa, que trabalha em casa, ela é desvalorizada. E a mulher que trabalha fora, ela tem um status, tem um sentimento de pertença, né, à sociedade. Tanto é que a gente fala, quando vai fazer entrevista, se você não trabalha e é dona de casa, quando você vai preencher qualquer questionário, fala assim, profissão. Ah, eu não trabalho. Agora vamos falar que serviço de casa não dá muito trabalho, né? E então, né, essas mulheres começaram a desmamar, introduzir mamadeira. Outra coisa também, né, tem a questão do marketing. Os laboratórios precisavam vender, as fábricas precisavam produzir e ter lucro. Então, foi feito um marketing muito intenso. Mamadeiras lindas, se a gente for ver hoje, né, quantas mamadeiras bonitas, diferentes modelos, né? Mas ainda bem que hoje tem mudado bastante, né? As mamadeiras, né? A Sociedade Mineira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria também, investe muito em campanhas de aleitamento materno. E eles têm assim, uma atuação muito forte em relação a produtos que induzem a não aleitamento materno, a não amamentação. Por exemplo, as mamadeiras, elas ficam em partes mais escondidinhas das farmácias, dos supermercados, não ficam mais em destaque igual era antigamente. As chupetas também. Foi feito várias capacitações, cursos, treinamentos da classe da saúde, principalmente dos pediatras, né? Orientando sobre a importância do aleitamento e sobre o uso de fórmulas, os malefícios. Então, são feitas campanhas ferrenhas, né, para fazer essa modificação. Aqui eu trouxe uma curiosidade de 1850, um recorte de jornal. Aluga-se uma preta para ama de leite, parida há 7 dias, com muito bom leite. Aluga-se uma ótima ama sem cria,
Vende-se uma preta, moça, com bom leite, com filho ou sem ele, que tem 2 meses. Vende-se muito em conta um filho de 1 ano, muito bonito e gordo, e uma preta. Olha para vocês verem, né, na época da escravidão, como que era essa questão, né, do status, porque a mulher branca não precisava amamentar, e as negras é que amamentavam os filhos dos brancos, né? E aí, uma outra coisa também, um dilema muito complicado para as mulheres, amamentar e retorno ao trabalho. Eu me deparei várias vezes lá no banco de leite, mulheres procurando um desmame, 30 dias após, né? São 40 meses, 4 meses, 120 dias de licença maternidade. E aí, com 30 dias pós-parto, na licença maternidade ainda por vencer, as mulheres procuravam o banco de leite para começar o desmame. Elas já começavam uma angústia e uma ansiedade para começar o desmame, para voltar a trabalhar, né? E qual que era a nossa orientação lá? O desmame pode ser feito, começado com 15 dias, ou ele pode ser complementado por causa da carga horária de trabalho da mãe, né? Em vez de fazer um desmame, ela reduzia a quantidade de mamadas, complementar essas mamadas com fórmula, com o próprio leite, deixar para a criança, né? E manter isso pelo menos até o 6º mês, né? Então, assim, tem uma recomendação para a amamentação ser exclusiva até o 6º mês, mas a nossa legislação trabalhista fala que ela tem que voltar com 4 meses. Olha aí a divergência, já começa por aí. Mas ela, agora a lei, por causa da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela foi alterada. Mas somente o serviço público é que tem considerado a amamentação 6 meses. Então, a licença maternidade no serviço público e em grandes empresas que levam em conta a qualidade de vida do funcionário, atendem essa legislação, porque ela não é obrigatória. A empresa pode ou não decidir por ela, mas os 4 meses são obrigatórios. Mas o que está em jogo aqui não é a legislação, é a questão do desmame e da angústia e da ansiedade que passa na mulher quando ela tem que voltar a trabalhar. Então, com 1 mês que ela está amamentando, ela chegava no banco de leite e falava assim: eu quero começar meu desmame, porque eu vou voltar a trabalhar daqui 3 meses. Olha para vocês verem que angústia, que ansiedade. O que que isso contribui? Para o leite secar, para ela falar que não dá conta, para dar mastite, para o peito rachar, para aparecer um monte de complicação, até perda de peso da criança. Então, quando ela está próxima de voltar a trabalhar, ela vive um luto, né? É um luto mesmo, é um sentimento igual à morte. É o luto da separação, que vai provocando angústias e cria fantasias destrutivas, né? Ela acha que não ama tanta criança assim, ela fica na dúvida na questão se volta a trabalhar ou não, porque se ela voltar para trabalhar, ela está abandonando a criança, mas se ela também não voltar a trabalhar, essa criança vai crescer, ou o dinheiro é essencial para dentro de casa, né? Às vezes é só ela mesmo para sustentar a família, ela é a rima de família, ou às vezes o dinheiro dela é importantíssimo para manter, né, as condições da casa, de sobrevivência material da casa, alimentação, aluguel, água, luz, né? E aí, quando ela se sente assim, ela começa a ter sentimentos de incompetência. Eu não sou uma boa mãe, eu não amo meu filho o suficiente. Então, ela passa a ter excesso de zelo. Ninguém serve para cuidar. Ela carrega 3, 4 malas cheias de coisas, sem necessidade. Ela quer dar alimento para o bebê a toda hora. Excesso de roupa, enrola demais o neném, arruma uma mala muito grande, cheia de roupa sem necessidade, né? E isso são reflexos dessa angústia que eu estou falando para vocês, né? Isso aí afeta o aleitamento. O aleitamento vai diminuir, porque o hormônio que controla o aleitamento, ele é super sensível à depressão ou estados de ansiedade e angústia.
a tristeza, vamos dizer assim. Então, ele vai diminuindo. E à medida que o leite vai diminuindo, ele vai sumindo, e a criança não está desenvolvendo bem, que o pediatra vem ainda aponta o dedo, a coisa só vai complicando. Então, vira uma bola de neve muito negativa. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E aí, gente, essa aula também serve para a gente ajudar as pessoas da nossa família, né? Não é só para profissional de saúde que está no PSF, no hospital, no banco de leite, mas sim, a gente tem irmã, tem primas, tem mãe, tem filhas, né? E a gente pode estar atento a isso e ajudar essas pessoas da nossa própria família. Outra coisa importante aqui, né? Que aleitar tem a questão biopsicossocial, que eu já falei bastante para vocês, a maternagem e as suas idealizações. O que que a mãe, quando uma mulher fala assim, estou grávida, ela não fica cheia de fantasias? Mas quais são as fantasias que ela tem? A gente chama de bebê Johnson, é aquele bebê da revista. Sabe aquele bebê lourinho do olho azul, branquinho? Bebê mesmo, Johnson, né? De revistas da Johnson. Então, quando esse neném nasce com algum problema? E quando essa maternidade tem problemas? Por exemplo, problemas de saúde, má formação fetal, síndromes, né? Que são descobertas antes do bebê nascer, ou as surpresas que a mãe pode ter na maternidade. Por exemplo, imagine uma mãe que prepara a gravidez toda. Eu tenho que amamentar, eu vou amamentar. Como aquela frase do primeiro slide. Eu nunca pensei que eu não fosse amamentar. E a criança dela nasce com lábio liporino e fenda palatina. Aí ela olha para aquela criança com a boquinha toda aberta, até lá na garganta, que dá às vezes até para ver o narizinho dela por dentro. Como é que ela vai amamentar esse bebê? Ou a criança tem que ir para uma UTI, ou tem que ir para um cuidados intermediários, e essa criança sai de perto dela. Ou essa criança tem uma espinha bífida, que nasce com a espinha toda aberta, como é que ela vai pegar esse neném e encostar na carne dela? Uma que ela recebe a notícia na hora que o neném nasce, que ele tem síndrome de Down, que ele está faltando uma perninha, ou que ele falta um bracinho, né? Então pensa, desse bebê Johnson, desse bebê perfeito, esse bebê sai imperfeito. Ou mesmo ela perde esse neném. Ou mesmo as questões dela ser uma excelente mãe. Porque em todos os artigos que ela lê, em todas as partes do Google que ela vê, né, ela estuda, faz curso de gestante, ela estuda, ela lê livros de como educar filhos. Mas e aí? E se aquilo não sai daquele jeito que ela idealizou? Vocês acham que não vai ter reflexo no aleitamento? Vocês acham que ela vai querer amamentar uma criança que nasceu com uma lábio leporina e uma fenda palatina? Porque ela acha que vai matar esse neném, porque ela acha que não vai ter jeito, né? Além do que, ela tem que aprender a ser mãe. Ou vocês acham que uma mãe nasce mãe? Não. Ela vai começar a aprender a ser mãe na hora que ela pega no neném dela. Que ela vai descobrir o amor, que ela vai fazer a interpretação do que o corpinho do bebê fala, que ela vai aprender a educar essa criança, colocar limite, que ela vai aprender a se descobrir mãe. Ela precisa de ter na consciência que ela é mãe, está se transformando numa mãe, e que é diferente de ser mulher. Um outro reflexo muito importante que a gente não pode desconsiderar é a questão da sexualidade. Muitas vezes, a mulher, né, ela acha que ela não pode mais ter relação sexual, ou durante a gravidez, porque a penetração do pênis pode causar um aborto, ou mesmo porque ela, sendo mãe, ela deixa de ser mulher. É uma idealização que a gente tem, independente de religião, tá, pessoal? É da a mãe abnegada, a mãe santa, colocada num pedestal. A imagem que a gente tem de mulher é de Nossa Senhora.
Não estou desconsiderando nenhuma religião, tá? É a questão da santidade. Então, muitas mulheres, né, perdem esse interesse sexual quando elas se transformam em mães. E muitos homens também percebem as mulheres apenas como mães e deixam de ter desejo por essas mulheres. Mas essa parte agora a gente não vai entrar muito, não. Né? Sabe quando eu falei que amamentar perde o tesão, né? Que o peito caído, a mulher não vai ser mais sexy, não vai ter mais erotização. Então, tanto o homem quanto a mulher, tanto o pai quanto a mãe, podem perder a questão da erotização e pararem de desejar um ao outro. Muitos casamentos, às vezes, até se complicam quando tem um filho, em, levando em conta essa parte aí, mas eu não vou entrar em detalhe agora não, tá, gente? Outra coisa interessante aqui, né, foi um texto que eu peguei, o sentimento de obrigação de amamentar, o convencimento ou a imposição podem trazer um prejuízo. Apareceu a telinha aqui da gravação e cortou aqui. Eu vou passar para uma outra parte aqui, né? Nesses casos, isso poderia funcionar como um dos elementos que contribuiriam para dificultar a prática da amamentação prazerosa, gerando condições desfavoráveis ao estabelecimento do tipo de vínculo necessário entre a mãe e seu bebê. O que quer dizer isso aqui? A obrigação de amamentar, o convencimento das pessoas de que a mãe tem que amamentar, ou a imposição, você tem que amamentar, gera prejuízos emocionais e psíquicos, né? Por razões internas, e várias delas, ou seja, sentimento de autoestima baixo, sentimento de incapacidade de ser mãe, de não ter gerado um filho perfeito, né? E contribuem para isso, para essa dificuldade. Somada à imposição, né, que são fatores externos, ao convencimento, às obrigações, isso também vai fazer com que a mãe se afaste da criança. Porque o que ela sente? Eu não sou boa o suficiente para o meu filho. Eu estou prejudicando o meu filho. E tem mães que chegam até numa situação pior. Eu estou matando o meu filho. Porque se a criança está perdendo peso, se a criança não está desenvolvendo, se ela está definhando aos olhos dessa mãe e apontada pela equipe de saúde, então ela está matando o filho. Qual mãe que deseja a morte de um filho? Então, o que ela tem que fazer? Afastar dessa criança, não é mesmo, gente? Olha para vocês verem, né? Os mecanismos psíquicos que as mulheres desenvolvem quando elas se acham incompetentes para cuidar dos filhos. E aí que a gente continuando, devido à fragilidade inicial do bebê, na confluência do ambiente suficientemente bom, inicialmente representado pela mãe, e do potencial herdado, ele necessita que a realidade externa lhe seja apresentada aos poucos. As condições favoráveis da mãe é que permitem respeitar os progressivos descobrimentos por parte do bebê, sem que a realidade lhe seja imposta, antes do momento para o qual seja preparado, para que possa descobrir o mundo por si mesmo, de acordo com as suas condições desenvolvimentais. O que significa isso aqui? Que a criança, ela precisa dessa relação da mãe com a mãe, esse vínculo, para que ela possa ir aprendendo a encontrar uma relação com o mundo, que ela possa perceber que existe um mundo fora dali, daquele vínculo entre ela e a mãe. Essa relação com a mãe, principalmente provocada e promovida pela amamentação, que é o contato pele a pele, que é o toque, que é o carinho ali, que é a estimulação, é que vai permitir a criança se desenvolver. Então, a gente já sabe que o que faz a pessoa ser inteligente, o que faz ela desenvolver é a estimulação. Ela pode ter uma genética de ser muito inteligente, mas se ela não for estimulada, se ela não tiver um ambiente propício para isso, não vai adiantar nada ter esse potencial genético, né? Então, a estimulação é importante para a formação da inteligência
e para fazer com que a criança tenha percepção do mundo e tenha uma percepção do valor do outro na vida dele. O que significa isso, essa percepção do outro na vida? É que eu existo por causa das pessoas que estão ao meu lado. Eu preciso da aprovação o tempo todo, desde quando a gente nasce até quando a gente cresce. Quer ver um exemplo de uma criança? Quando a criança começa a engatinhar, aí os pais chegam e falam, batem palma e falam assim, olha que lindo, ele cresceu, nossa, que bonitinho. Como que é a fisionomia dos pais? Então a criança percebe aquele carinho e aquela emoção que ela fez uma coisa boa. Então ela vai repetindo, 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 até ela passar por uma outra etapa. E ela vai sendo elogiada em todas essas etapas. E aí quando a criança faz uma coisa e ela é sempre apontada, você não deveria ter feito isso está errado. Então ela fica acuada e ela para de fazer aquele comportamento. Se ela sempre recebe esse tipo de informação de que tudo que ela faz está errado ou é ruim, né? Porque ela causa um mal-estar no outro e ela percebe esse mal-estar, então ela deixa de fazer aquilo. Ela retrai. E qual que é a consequência disso? Ela para de desenvolver. Então, se a mãe tem angústia, né, de que ela não é uma boa mãe, ela para de investir na criança. E a criança, mesmo sendo alimentada, mesmo recebendo ali uma dieta, ela vai sentir isso no corpo dela e vai começar a definhar. Então a criança mama, 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 que seja uma madeira, que seja o peito, mas ela não vai ganhar peso, ela não vai engordar, ela não vai desenvolver, ela não vai conseguir alcançar as etapas necessárias para o desenvolvimento dela. Então, a amamentação, né, a gente está vendo que ela é fundamental para a formação desse vínculo, para a multiplicidade das vivências sensoriais, porque quando a mãe está pegando o neném, ela toca, ela estimula essa criança a perceber os bracinhos, as perninhas, a barriguinha. Isso é importante para depois, mais para frente, ela começar a engatinhar, ela começar a pegar as coisas, ela começar a segurar com a mãozinha, ela fazer a pinça fina para pegar a colher, para depois, quando ela chegar na escola, ela pegar um lápis para desenhar e escrever. Olha como que é importante a amamentação. Então, tinha como falar de desenvolvimento infantil sem registrar a questão do aleitamento materno? Então, gente, era isso que eu queria, né? Assim, eu não falei tudo não, porque senão a gente vai ficar com uma semana só falando disso tudo aí, nessa discussão. Mas aqui, ó, como foi feita uma aula para o simpósio, aqui nessa primeira foto aqui está a nossa equipe. Esse foi um prêmio que nós ganhamos em primeiro lugar na Sociedade Mineira de Pediatria, né? Nós apresentamos um trabalho que a gente faz lá no hospital, o nosso banco de leite, o nosso serviço de aleitamento aqui no município e no hospital, ele é referência, viu, no estado. Nós ganhamos em primeiro lugar, competindo com trabalhos até da Nova Zelândia nessa época aí. Essa equipe aí, né, são algumas mães, são a equipe que trabalhava no hospital e mães que usaram o banco de leite e que a gente ajudou bastante para ser bem sucedida. Aí é uma foto lá dentro do banco de leite. E aí a questão da amamentação é uma questão de escolha, né? E ser profissional também de saúde é uma questão de escolha. Ou você faz a diferença na vida dos seus pacientes, ou você passa ileso, né? E aí eu acho essa poesia da Cecília Meirelles muito boa para isso, para falar das nossas escolhas, que é o isto é aquilo. Acho que todo mundo deve conhecer ela, né? Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe um anel, ou se põe um anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo. Se saio correndo, eu fico tranquilo. Mas não conseguir entender ainda qual é melhor. Se é isto ou é aquilo.
né? Enquanto profissionais de saúde, enquanto a gente está cuidando de seres humanos, a gente tem que fazer escolhas, né? Ou optar por cuidar e ser ético, ou deixar as pessoas sofrerem. E aí está a referência, né, que eu usei. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, se vocês quiserem aprofundar mais nessa questão, eu não sei agora com a pandemia, né, mas eu acho que depois que acabar isso tudo, eu tenho certeza que a Elisa recebe vocês lá no Banco de Leite, para vocês poderem conhecer um pouquinho do trabalho lá, né, do que é feito aqui no nosso hospital sobre aleitamento materno. Então, um beijão para vocês e até a próxima aula.